Olá, girassol! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato, eu trabalho com a redação do Enem há 5 anos e no Enem passado 85% dos meus alunos tiram mais de 900 na redação do Enem. E o tema da aula de hoje é a análise de uma redação nota 1000 de uma das candidatas que fez o Enem passado. Antes da gente começar a aula de hoje, já quero te avisar para você me seguir nas minhas outras redes sociais que tem o @prof.barbaragarbinato para receber mais dicas de redação do Enem. Agora, bora para a aula! Então vamos lá analisar uma redação nota 1000 e a redação que a gente vai analisar hoje é a da Amanda Chagas e eu quero dar aqui os meus aplausos para a Amanda Chagas, realmente uma redação muito bem feita. Ela é uma redação simples, objetiva, mas que entrega tudo que a banca do Enem quer. E é isso que eu venho mostrar para vocês hoje. Esse é o intuito dessa análise dessa redação nota 1000, que vocês possam replicar essa estrutura textual que a Amanda fez aqui. E lembrando também que aqui no canal a gente já tem aula de introdução, desenvolvimento, argumentação e propostas de intervenção social para te ensinar do zero como fazer a estrutura, e tô aproveitando essa redação nota 1000 para fazer uma revisão desse tipo de conteúdo. Então vamos ver como que é a introdução que a Amanda fez aqui. A obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, conta as vivências das irmãs Bibiana e Belonísia, com ênfase na forte relação cultural e religiosa que estabelecem com a ancestralidade africana. Então aqui a gente tem um repertório cultural que contextualiza o tema da redação, certo? Lembrando que o tema do Enem 2024 era desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então aqui a gente já tem com ênfase na forte relação cultural, ênfase na forte relação cultural. Ela já está estabelecendo aqui uma menção ao tema da redação. Ela está usando um repertório super a ver com o tema para poder facilitar na hora da relação. Aí ela vai relacionar este repertório, que tem a ver com o tema, ao próprio tema da redação. Para isso, ela vai utilizar um conectivo que vai traçar esse paralelo. E aqui vai ser, então, fora da ficção, apesar do enaltecimento promovido pelo autor, então aqui a gente tem a relação do repertório. As heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. Então aqui a gente tem o próprio tema da redação. Lembrando, gente, que a estrutura da introdução é exatamente essa. A gente usa um repertório mais a ver com o tema ou com o eixo temático para contextualizar o assunto, a gente faz a relação desse repertório ao tema e aí a gente vai finalizar nossa introdução apresentando os dois argumentos. Nesse caso, vai ser o passado colonial e a cultura eurocêntrica, que são, então, os desafios que fundamentam este grave panorama. Então, a gente já sabe que o desenvolvimento 1 da Amanda vai falar sobre o passado colonial e o desenvolvimento 2, cultura eurocêntrica. Então, para revisar, a introdução vai ser um repertório cultural a ver com o tema ou com o eixo temático do tema. Vai ter a relação do repertório, que eu coloquei aqui em verde, o tema da redação e a apresentação dos teus dois argumentos. Agora vamos para o desenvolvimento 1. Em primeira análise, convém ressaltar que a escassa valorização de tais tradições se arquiteta como expressão de contribuições históricas. E o que é isso que a Amanda fez aqui? É um tópico frasal em que ela vai indicar o argumento. Expressão de contribuições históricas, porque se vocês lembram, o argumento 1 dela é passado colonial, então é raiz histórica. Então ela coloca, em primeira análise, então, desenvolvimento 1, convém ressaltar que, está salientando aquilo que vai ser falado, a escassa valorização de tais tradições, tema da redação, se arquiteta como, então, é fruto da expressão de contribuições históricas. Então, é fruto do argumento 1, passado histórico. O repertório, no desenvolvimento, tem que se conectar ao argumento, não mais ao tema, como na introdução. Então, o repertório aqui tem que falar de passado histórico, de desvalorização da cultura africana. O que ela vai fazer aqui? Ela vai utilizar exatamente isso, um repertório que tem a ver com isso que eu falei. De fato, a escravização de povos oriundos da África no Brasil colônia constitui a base para a formação do país. Nessa conjuntura, esses indivíduos foram vítimas de violências físicas e simbólicas que, de forma cruel, visavam a docilização e ao apagamento da identidade desses grupos. Então, aqui ela vem contar o passado histórico.
Desse modo, a marginalização da população negra nesse período, promovida pela elite branca, implicou, consequentemente, a invisibilização dessa minoria até a atualidade, visto que o Estado falhou na inserção social e na valorização do legado africano após a abolição da escravidão. Então, o que a gente tem aqui, de relação do repertório? Desse modo, a invisibilização dessa minoria até a atualidade. Então, esse é a consequência, né? É o efeito desse passado histórico. A marginalização da população negra nesse período, promovida pela elite branca, implicou a invisibilização. Isso tudo é argumentação, ela está falando sobre esse passado histórico, visto que o Estado falhou na inserção e na valorização do legado africano após a abolição da escravidão. Tema da redação e aqui a argumentação. Tudo que tem a ver com argumento eu estou marcando em vermelho, o tema da redação eu estou marcando em roxo. Então aqui a gente tem de novo aspectos essenciais do desenvolvimento. Tópico frasal apresentando o argumento, desenvolvimento aqui, né? A parte da argumentação, eu trago um repertório que vai comprovar meu argumento, eu relaciono esse repertório, falo sobre o meu argumento, que é expressão de contribuições históricas, e apresento novamente o tema da redação, fazendo uma associação entre esse tema e a argumentação. Agora, vamos para o desenvolvimento 2. Novamente, ela tem o tópico frasal, indicando o argumento. Vou marcar aqui para vocês. Aqui, hipervalorização da cultura branca. Ademais, então vamos analisar esse tópico frasal. Uma segunda análise acerca da problemática revela a influência da hipervalorização da cultura branca. Então a gente tem aqui o argumento 2. Vamos vir com o repertório cultural, que vai ter que falar de pelo menos mídia, que é, no caso, o que ela usa. Sob a perspectiva de George Orwell, a mídia é capaz de mover a massa, inclusive no que se refere, no que tange, às preferências culturais. Agora, ela tem que fazer a relação do repertório. Nessa lógica, a hegemonia europeia de caráter secular nas produções artísticas brasileiras, somada à inferiorização de elementos de matriz africana, culminou na instituição de uma cosmovisão popular voltada para a descredibilização de heranças invisibilizadas. Então aqui a gente tem o George Orwell fala que a mídia move a massa. Nessa lógica, argumento, culminou na instituição de uma cosmovisão popular. Então a gente está tendo a influência da mídia aqui, tá? Agora ela vai explicar, gente, olha só. A hegemonia europeia de caráter secular nas produções artísticas brasileiras, somada à inferiorização de elementos de matriz africana, voltada para a descredibilização das heranças invisibilizadas. Então aqui a gente tem os temas da redação. Agora eu gosto bastante dessa finalização do parágrafo dela aqui. Com efeito, a exposição midiática insuficiente culmina na subvalorização dessas tradições. Então, aqui ela vem de novo o tema da redação, subvalorização dessas tradições, as quais sofrem, por exemplo, com tentativas de criminalização, como ocorreu com o samba na Primeira República e com o funk em 2018. Gente, isso aqui não ele também é um repertório cultural, mas ela utiliza como uma exemplificação da consequência dela. Que subvalorização dessas tradições seria essa? A tentativa de criminalização do samba e do funk, tá? Então ela ainda traz outro repertório, outra informação, digamos assim, para comprovar o ponto de vista dela. E ela coloca, então, uma finalização do parágrafo. Logo, essa realidade degradante precisa ser desconstruída, já indicando qual que vai ser a proposta de intervenção dela. Desconstrução do pensamento hegemônico branco. Então, vamos lá, como é que ela começa a proposta de intervenção? Com um tópico frasal. Portanto, torna-se evidente o impacto das questões históricas e culturais na manutenção do impasse sociocultural. Então, a gente tem aqui questões históricas e culturais. Ela retoma os argumentos que ela teve no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Para combater esses desafios, a mídia, nosso agente, entidade de vasto alcance popular, detalhamento do agente, deve promover a valorização das culturas africanas herdadas, ação, por meio da criação de filmes, documentários e novelas que as exponham, meio, a fim de mitigar a perpetuação da desvalorização histórica, argumento 1, e de problematizar o passado colonial, desenvolvimento 2. Então, uma única proposta já resolve os dois argumentos, né? E aqui, a fim de é a finalidade. E ela finaliza a redação dela com algo que eu acho muito bacana.
que é a retomada, né, é relembrar o corretor do repertório que usou na introdução. Isso faz com que a redação fique cíclica. Dessa maneira, finalmente, será possível atribuir o devido valor ao legado afrodescendente no Brasil, assim como em Torto Arado. Então ela mostra que com a sua proposta de intervenção, o tema seria amenizado. E como é que você pode fazer essa retomada do repertório da introdução? O repertório da introdução, aqui o Torto Arado, ele fala de uma realidade boa, em que a gente tem uma ênfase, né, nessa literatura da cultura afro-brasileira. Se fosse um repertório que falasse de algo negativo, por exemplo, que falasse, o Brasil não tem essa valorização, fosse algum filme, uma série que falasse disso, a nossa finalização ia ser diferente. Quando a gente traz um cenário bom na introdução, a gente vai mostrar que com as nossas propostas de intervenção, a realidade brasileira vai ficar semelhante à do repertório. Caso o repertório traga, então, uma contextualização negativa, que nem eu falei do filme ou da série que falasse dos problemas disso, a gente iria mostrar que com a nossa proposta de intervenção, a gente iria distanciar o Brasil da realidade apresentada no filme, na série, pelo filósofo, etc. Girassol, espero que você tenha gostado da análise dessa redação nota 1000, que você possa ter revisado toda a estrutura da redação. Caso você ainda não saiba os parágrafos, os períodos, tem tudo aqui no meu canal. Eu tenho várias aulas sobre proposta de intervenção, introdução, desenvolvimento, argumentação, então não deixa de conferir. E já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas aulas. Tchau!